Esse PowerPoint que eu vou projetar, gente, ele já está lá na, na aula de hoje, no AVA também, tá bom? Bom, então, para a gente primeiro compreender aí um pouco melhor o conceito, né? Agora entendendo aí o conceito de matriz SWOT. A matriz SWOT foi uma ferramenta criada por dois professores de Harvard, né? O George Smith e o Roland Christensen, que são esses dois que aparecem aí no primeiro item do slide. E eles pretendiam, como profissionais e pesquisadores da área de administração e negócios, o objetivo deles era entender ou ter uma ferramenta que fosse, ao mesmo tempo, fácil de ser visualizada, fácil de ser compreendida e que também apresentasse uma visão bastante ampla da organização, tanto, né, da organização, da empresa, tanto interna quanto externamente, tá? Então, primeira coisa, então a matriz SWOT, isso que é importante que vocês tenham clareza, nasce lá no contexto da administração de empresas, no campo dos negócios, tá? Então, não é uma ferramenta que tem origem na comunicação, mas sim na administração. E essa ferramenta é uma ferramenta de fácil visualização, é fácil enxergar, vocês vão ver alguns exemplos já já, e além disso, ela facilita, ela apresenta tanto informações quanto do ambiente interno, quanto externo à organização, entendendo aí organização como uma empresa ou então um órgão do primeiro setor ou um órgão do terceiro setor, né? A palavra organização é mais ampla do que a palavra empresa. O que é a ideia de matriz SWOT? Veja, vocês estão vendo aí, é assim que a matriz SWOT é apresentada, né? Não necessariamente nessas cores, tá? As cores podem ser outras. Mas o que a matriz SWOT mostra? Primeiro, você tem no alto, aqui, ó, onde eu estou passando. Vocês veem quando eu passo o mouse assim, gente? Ou não? Sim, professor. Então tá bom. Ótimo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Então, SWOT começa aqui. Aqui são colocadas as forças, ou seja, aquilo que a empresa, a partir da pesquisa que você fez, do levantamento que você fez lá para o briefing, a partir do benchmarking, ou então a partir, sei lá, de quaisquer outras ferramentas em que foi possível obter informação, né? Você vai escrever aqui quais são as forças dessa empresa. Por isso, ó, vejo aqui em cima os fatores positivos, ok? Aqui no S, no O, né, que é de opportunities em inglês, SWOT vem de strengths, opportunities, weakness e threat, né, que são as 4 palavras em inglês. Existem autores, se vocês virem dessa forma, não se assustem, que chamam de FOFA, matriz FOFA, né, porque, ó, F-O-F-A. Então, é matriz fofa ou matriz SWOT. Embora eu não seja alguém que use muito palavras em outras línguas, quando temos uma palavra na língua portuguesa equivalente, eu prefiro, nesse caso, a palavra SWOT do que a palavra fofa. A palavra fofa, às vezes, parece menos séria, assim, pensando no ambiente
corporativo, de planejamento. Mas, enfim. Então, aqui, ó, no alto, aparecem as forças da empresa. O que essa empresa tem de forte? Então, por exemplo, ela pode ter de forte a variedade de produtos, certo? Pode ser uma outra força da empresa, a boa reputação no mercado, ok? Aqui, ó, do lado, SWOT. Do lado aparecem as fraquezas, né? Ou Boa seja, noite! boa noite. Ó, o que são as fraquezas? As fraquezas são aquelas dificuldades, aquelas características que se opõem à força. Então, vamos pensar uma empresa em que nós colocamos lá que na força ela teria diversidade de produtos e bom preço. No entanto, uma das fraquezas poderia ser um atendimento ruim, poderia ser um prédio com pouca segurança, né? Suponhamos, na semana passada nós usamos o exemplo da padaria. Então, nós poderíamos colocar como força da padaria preço bom, variedade de produtos. E como fraqueza? Bom, como fraqueza estaria falta de segurança, falta de estacionamento, atendimento ruim, ok? Depois, percebam, pessoal, que o S e o W, nessa parte de cima aqui, ó, são fatores internos. Internos no sentido assim, são fatores que dizem respeito à própria empresa e à sua atuação. E essa parte aqui de baixo, do O e do T, são os fatores externos, ou seja, não são fatores que dizem respeito à atuação da empresa em si, mas dizem respeito ao macroambiente, tá? Dizem respeito à situação do mercado, à situação econômica, aos concorrentes, etc. Enquanto aqui, ó, nos fatores internos, né, as forças e fraquezas, né, dizem respeito ao microambiente, os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, eu vou falar sobre elas já já, dizem respeito aos elementos de fora da empresa. O que a gente poderia entender como oportunidades? Percebam que as oportunidades, ó, se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos aqui, ó, fatores positivos. Então, nesse eixo vertical, né, no eixo aqui das abscissas, no eixo vertical, nós teríamos o quê? Nós teríamos os fatores positivos, tanto do ponto de vista interno, que seriam as forças, quanto do ponto de vista externo, que são as oportunidades. Por exemplo, pensando no caso da padaria, uma oportunidade poderia ser poucas padarias com serviço 24 horas na cidade. Bom, é uma oportunidade, é algo que eu posso aproveitar para crescer. Outra oportunidade, pensando lá ainda na padaria, é o aumento da demanda por refeições em padarias.